Bom dia, pessoal. Hoje é o meu dia de trazer o devocional aqui no grupo. E a mensagem que eu vou ler para vocês hoje está baseada no livro dos Salmos, capítulo 1. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Essa palavra, ela vai tratar de dois tipos de pessoas. As pessoas que são palhas, os ditos ímpios, e as pessoas que são como árvores, que são os justos. O Salmo 1, em seu primeiro versículo, ele vai iniciar dizendo que abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio. O homem que não anda no conselho do ímpio é aquele que a sua orientação, ela vem de Deus. É aquele homem que ele tem o discernimento que é dado por Deus e que ele não segue os conselhos dos ímpios, que ele não segue o conselho dos pecadores, mas que ele anda conforme o conselho que é dado por Deus. Ele anda conforme a palavra de Deus. E esse discernimento de saber aquilo que é conselho do ímpio e aquilo que é conselho de Deus, ele nos é dado quando nos aprofundamos na palavra do Senhor. Esse discernimento ele é dado por Deus e ele nos é dado quando nós buscamos a presença de Deus e quando nós buscamos e mergulhamos na palavra dele. Em seguida, ele diz que abençoado é o homem que não fica no caminho dos pecadores. O homem que não fica no caminho dos pecadores é aquele homem que caminha nos caminhos do Senhor. É aquele homem que não caminha conforme o ímpio caminha. É aquele homem que não anda onde o ímpio anda. É aquele homem que não comunga nos lugares onde os ímpios comungam. É aquele homem que ele sabe onde Deus o colocou, ele sabe onde Deus quer que ele esteja, ele sabe o que Deus quer que ele faça, ele sabe o caminho que Deus quer que ele siga e ele vai seguir esse caminho, porque ele tem um direcionamento que foi dado por Deus. E o homem abençoado é aquele que não assenta na cadeira dos escarnecedores, porque ele busca estar onde ele sente mais a presença de Deus. O homem é abençoado quando ele busca estar nos lugares onde ele sabe que Deus está presente, onde é aquele homem que ele foge dos caminhos que ele sabe que afastam ele de Deus. Ele foge daquelas amizades que levam ele para os caminhos errados. Ele foge daqueles lugares que levam ele para as tentações, porque ele busca seguir o caminho de Deus. Primeiramente porque ele tem o discernimento e ele não vai seguir o conselho dos ímpios. Segundamente porque ele tem um direcionamento e ele vai seguir aquilo que Deus mandar ele seguir. Ele vai para onde Deus disser que ele deve ir. E no versículo 2 diz: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem abençoado é aquele homem que o prazer dele está em cumprir a lei do Senhor. O prazer dele está em seguir as ordens do Senhor. O prazer dele não são os prazeres do mundo. O prazer dele não são os prazeres dos ímpios, mas o prazer dele está na lei do Senhor. O prazer dele está em seguir a vontade do Senhor e ele se sente feliz e preenchido com isso. Sabe aquele vazio que muitas vezes nós sentíamos quando estávamos no mundo? Esse vazio ele só pode ser preenchido por Deus. E hoje em dia, muitas vezes, quando nós estamos em algum lugar
que nós percebemos que aquele não é o nosso lugar, começamos a nos sentir mal. Sabemos que não devíamos estar ali, sabemos que não devíamos estar com aquelas pessoas, não porque somos melhores, não, nós não somos melhores, né? A palavra vai nos dizer no livro de Romanos que nós não somos melhores que os pecadores, mas na verdade o que nos difere deles, digamos assim, é que nós passamos a ter a consciência dos nossos pecados e nós passamos a nos sentir mal quando pecamos. E a mesma coisa aqui, nós temos prazer na lei do Senhor. O homem abençoado é aquele homem que tem prazer na lei do Senhor e ele não se sente bem quando ele está num lugar que não era para ele estar. Ele não se sente bem quando ele está com pessoas que estão zombando de Deus. Ele sabe qual é o seu lugar e ele quer cumprir com a missão que Deus colocou em sua vida. E ele sabe onde ele deve estar. E o homem abençoado é aquele homem que medita na lei dia e noite. É aquele homem que ele sente prazer em pegar a palavra, em pegar a Bíblia e ler e meditar, não apenas ler, não apenas fazer uma leitura vazia, uma leitura que nada produz, que nada frutifica, mas uma leitura consagrada, uma leitura sagrada, uma leitura que alimenta a nossa alma, que nos deixa feliz, que a gente sente prazer, que parece que quanto mais a gente lê, mais a gente quer ler, mais a gente quer sentir a presença de Deus, porque é bom. Porque é bom sentir a presença de Deus. É bom você saber que você está ali se dedicando para Ele. E é bom saber que lá de cima Ele pode estar muito feliz com você. É bom a gente dedicar um tempo para Deus. Certa vez eu me encontrava distante de Deus. E eu não tinha vontade de ler a palavra, eu não tinha vontade de ler a Bíblia. E eu sentia um vazio na minha alma, porque a leitura que eu fazia da palavra era aquela leitura vazia, que nada produzia, que eu não me alimentava, era aquela leitura por obrigação. Eu não meditava, eu apenas lia. Mas quando eu tive um novo encontro com Deus, quando Deus me tocou, eu passei a ter gosto pela palavra, eu passei a meditar nela, eu passei a amar a leitura da palavra. E isso me transformou e eu passei a ter prazer na lei do Senhor. Então que nesse momento, eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, eu não sei onde você está, mas que nesse momento eu peço que Deus possa plantar no teu coração o desejo pela meditação na palavra, porque só isso vai te dar o discernimento para que você não ande no conselho do ímpio. Só isso vai poder direcionar a tua vida. Use a palavra de Deus como uma bússola, como um mapa, que vai te guiar por todos os caminhos que você for. A palavra de Deus, ela tem que ser como uma bula de remédio na nossa vida, porque ela tem a cura para todos os nossos problemas. Ela é o nosso conforto, ela nos corrige quando erramos, ela nos salva, ela nos abraça. A palavra de Deus é a bússola, é o mapa da nossa vida. Então, que possamos andar com ela no nosso coração, que possamos meditar nela dia e noite, para que sejamos abençoados. E o livro dos Salmos, capítulo 1, ele continua dizendo que o homem abençoado, ele será como árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Glória a Deus. Então, o homem abençoado, ele é um homem, ele é como uma árvore plantada aos rios de água, ou seja, ele está sempre sendo banhado pelas águas. O homem abençoado é aquele homem que está sempre sendo banhado pelas águas de Deus. É aquele homem que ele nunca está sozinho, mas Deus está sempre do seu lado. Ele está sempre sendo banhado, por isso ele nunca vai sentir sede. Uma árvore que ela está plantada em rios de água, nos momentos de seca, ela não vai sofrer tanto, porque ela já foi tão banhada, ela já está tão cheia de água, que aquela quantidade de água que ela recebeu vai ser suficiente para ela passar pelo período de seca.
E assim nós também devemos ser como árvore plantada em rios de água, para que no momento do deserto, para que nos momentos das dificuldades, nós venhamos a estar cheios da presença de Deus, porque Ele nos banhou tanto, Ele nos encheu tanto da sua presença, que quando estamos nas situações difíceis, nós ficamos fortes. Nós ficamos de cabeça erguida porque estamos cheios da tua presença. A árvore plantada nos rios de água é aquela árvore que ela nunca ficará seca. Se estivermos sempre meditando na palavra de Deus, se estivermos sempre em comunhão com Deus, nós nunca estaremos secos. E diz mais, a sua folha, ela nunca murchará. E tudo que ele faz prosperará. Por quê? Porque Deus estará sempre com ele. Se estivermos sempre em comunhão com Deus, tudo que fizermos prosperará, porque Deus estará sempre ao nosso lado. Nós nunca estaremos secos, nunca estaremos vazios. Por mais que determinadas situações sejam difíceis em nossas vidas, nós teremos a plena certeza de que Deus está conosco, cuidando de cada detalhe da nossa vida. E o homem ímpio? Como é o homem ímpio? O homem ímpio, diferentemente da árvore, o homem ímpio é como a palha, que o vento leva para longe, que passa um vento forte e leva, porque ele não está firmado, ele não está firme na palavra de Deus, ele está seco. É um homem que não dá frutos, porque eles estão em lugares secos e não recebem a fonte de água do Senhor. É aquele homem que não consegue dar frutos, que não consegue se firmar em nenhum lugar, que em qualquer dificuldade corre e não está disposto a enfrentar as dificuldades da sua vida, porque ele está seco, porque ele não tem a presença de Deus em sua vida. Então, o Salmos 1, ele vai tratar desses dois tipos de pessoas. As pessoas que são vida, as pessoas que são morte. As pessoas que são vida são justos. São aquelas que são como árvores plantadas em rios de água. As pessoas que são morte são aquelas pessoas que são como a palha, que são secas, que o vento carrega, que o vento leva. São aquelas pessoas que não vivem em comunhão com Deus. São aquelas pessoas que não têm um relacionamento firme com Deus. Então, que nesse momento, que a gente possa pedir a Deus para que venhamos a ser pessoas como árvores. Que a nossa raiz esteja fixada na palavra de Deus. Que as nossas raízes estejam fixadas em Deus. Para que quando o vento forte passar, a gente pode até balançar. A gente pode até balançar, pender para cair, mas Deus não vai deixar a gente cair. Pode vir uma tempestade, o vento forte que vai fazer você chegar no seu limite. Mas do seu limite você não vai passar. Porque Deus já está por baixo te sustentando. Porque Ele é a mão que nos sustenta. Glória a Deus. Para finalizar, eu queria ler um trecho de um livro que eu tenho feito a leitura esses dias, que se chama Mulher Feita para Frutificar. E eu vou ler um trecho desse livro que falou muito ao meu coração e se relaciona muito com essa palavra. E diz o seguinte: em nosso caminhar diário, temos que buscar aprovar as coisas excelentes, ou seja, viver de modo superior aos padrões e práticas do mundo em que vivemos, e não nos conformarmos com o presente sistema. A cada dia, precisamos ficar um pouco mais parecidos com o nosso Mestre, deixando tudo aquilo que não convém a uma filha de Deus. E isso é possível somente quando somos transformadas por meio da renovação da nossa mente. Ao crescermos no conhecimento de Deus, devemos tomar as atitudes certas para nos livrarmos do pecado e dos embaraços desta vida. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador na nossa fé.
Hebreus 12, verso 1 e 2. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade e espero de coração que essa palavra possa falar o coração de vocês, que Deus